Olá, essa é a aula 7 de Economia Internacional do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O PDF que fizemos para essa aula é o tópico 7, Negociações Comerciais. Esse tópico 7 será usado para duas aulas, a aula de agora, a aula 7, e depois a aula seguinte, a aula 8. Tópico 7 de negociações comerciais envolve, primeiro, na primeira parte, ou seja, na aula 7, uma discussão sobre as instituições do comércio internacional. E na aula 8, que será mostrado na sequência, uma discussão sobre a integração econômica regional. Para quem utiliza o Appleyard como livro, são partes do capítulo 16 e 17, cujo número de páginas estão apontados aí. E para quem usa o Krugman, o capítulo 9. Muito bem, vamos lá. Eu acho que nós ficamos um bom número de aulas falando sobre quanto é possível ganhar ou se beneficiar com o comércio internacional. Todas as aulas de teoria mostravam isso. As 3 aulas de teoria mostraram, e também que países que tiveram um bom desempenho no comércio internacional, que exportavam bastante, que importavam bastante também, acabaram tendo maiores taxas de crescimento econômico. Daí nós vimos na aula 5 sobre política comercial e na aula 6 a prática de política comercial dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, que colocar barreiras ao comércio internacional geram vários tipos de ineficiência, seja uma tarifa, ou seja uma cota, um subsídio, essas barreiras comerciais geram ineficiências. Tá? E nós vimos também que a maior parte dos países que impuseram barreiras comerciais, sejam tarifárias ou não tarifárias, né, eram por motivos de economia política, ou seja, a ideia de que politicamente o comércio é visto, do ponto de vista político, o comércio é visto que prejudica alguns grupos dentro do país e que esses grupos, justamente por perceber real ou irrealmente que o comércio os prejudicava, pressionavam seus governos através de lobbies para que fossem impostas barreiras comerciais de algum tipo para proteger esses setores da competição, por exemplo, de importação de produtos. Né? Então, essa discussão da economia política, ela existiu desde sempre, na verdade, né? Até desde o mercantilismo, como a gente viu, que era percebido que o comércio internacional era prejudicial ao país que participava do comércio. Né? Então, as teorias dos últimos 200, 300 anos mostraram justamente o contrário, né? Que o comércio beneficia os países. E a gente convive com isso, uma teoria que mostra que o comércio é importante. A prática também, porque você vê vários países que estão inseridos no comércio internacional, são os que mais crescem, e do outro lado, essa questão da imposição de barreiras. Então, como é possível conciliar essas duas coisas? Né? Bom, o que acontece é que, ao longo do tempo, houve, enfim, essa questão meio que oscilou, né? Foi e voltou várias vezes. Os países promoveram etapas de globalização, no qual os países tiveram maior contato entre si, de vários modos, através do comércio ou não, e períodos de maior dificuldade ou maiores presenças de barreiras comerciais, como foi o caso das 2 guerras mundiais do século XX e do período entre guerras, entre essas 2 guerras, né? Então, globalização já houveram várias vezes. Então, por exemplo, no fim do século XIX, né, houve uma fase de crescimento grande, com o aparecimento das ferrovias, das primeiras indústrias nos países que hoje são os países desenvolvidos, uma etapa, uma fase de globalização, né? Globalização meio que definida de uma maneira solta,
do seguinte modo: a globalização sendo uma fase no qual os países têm entre si maior ligações, um aumento nas ligações e nas relações econômicas, políticas e sociais entre eles. Então houve aquela do século XIX que foi, né, que ficou para trás quando estoura a Primeira Guerra Mundial. E mesmo o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve aí também um período de retrocesso, de imposição de barreiras comerciais, de dificuldade na globalização na época, e que foi totalmente, o que restava foi totalmente destruída com a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, enfim, somente no pós Segunda Guerra Mundial é que os países voltam a ter contato de vários tipos, né? Principalmente político e social, mas também econômico, né? Começa a haver então uma nova etapa de globalização no mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E é isso que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Os países, né, pós Segunda Guerra Mundial entram numa fase de que eles percebem, nossa, as economias dos maior parte dos países estão destruídas, foram bastante dizimadas, a produção e o comércio foram dizimados pela Segunda Guerra Mundial. Então, uma proteção natural que os países fizeram durante o período das duas guerras, e principalmente aí no final, durante a Segunda Guerra, foi adotar política comercial restritiva, ou política comercial protecionista. Claro, você não vai comercializar com quem você está guerreando, né? Como que a França e a Alemanha, no meio da Segunda Guerra Mundial, iam, enfim, trocar produtos, né? Eles estão guerreando, né? A Alemanha invadiu a França, invadiu a Bélgica, a Polônia, Holanda, Itália, muitos países, Áustria. E como comercializar com esses caras, sendo que você está ocupando, né, com o seu exército esses países, invadindo, tirando a soberania desses países. Então, guerra igual protecionismo comercial. E aí o que acontece? Chegamos em 1945 com, de novo, com a estrutura produtiva dos principais países do mundo naquela época dizimadas pela guerra e o comércio totalmente paralisado, o comércio internacional totalmente paralisado. Então, e mais com altas proteções, por exemplo, uma tarifa de 1000% ou uma proibição de importação, né? Era comum isso em países como a França, por exemplo, proibisse importação da Alemanha, da Itália e do Japão, porque eram os países que estavam guerreando. Né? Estados Unidos, Inglaterra, todos fizeram isso. Então, e uma proibição é uma tarifa de tamanho infinito. Não é? Uma tarifa de 100% dobra o preço. Uma tarifa que é igual a proibição comercial é uma tarifa de infinito por cento. Né? Então, ninguém está comercializando com ninguém, né, durante a guerra. E aí estamos em 45, cheio de barreiras comerciais entre os países. E como liberalizar, como retomar o comércio internacional? Então, né, nesse pós-guerra aí, final de 1945, começo de 1946, 47, através de tentativa de elaborar negociações comerciais entre os países. Ou seja, o que é uma negociação comercial? É uma tentativa de colocar vários países juntos para negociar, novamente, principalmente esses países que estavam saindo da Segunda Guerra Mundial. Colocar esses países para negociar e reduzir de maneira negociada tudo que é barreira comercial. As tarifas e as barreiras não tarifárias seriam gradualmente removidas de maneira mútua. Então, a França, que tinha uma tarifa, vamos supor, para importação de automóveis, uma tarifa de 500%, concorda de reduzir essa tarifa para a Alemanha de 500% para, sei lá, 300%. Faz uma redução. E a outro país, a Alemanha, concederia a mesma coisa, ou seja, também reduziria sua tarifa de produtos franceses, no caso, sei lá, automóvel, também faria uma redução, supondo que a tarifa era, sei lá, 400%, reduziria para 300 ou para 250, algo assim. Então, a negociação comercial é isso. E o interessante dessas negociações comerciais é que elas podem ser feitas entre vários países ao mesmo tempo. Não precisa ser só entre a França e a Alemanha, pode ser, por exemplo, entre
sei lá, 6 países europeus ou 10 países europeus, ou os principais países europeus mais Japão e Estados Unidos. E cada redução de tarifa você concede para todos os países que estão participando. Então, ó, se eu estou importando por 500%, diminuo para 200% da Alemanha, eu sendo a França, eu concedo isso também para a Itália, também para a Bélgica, também para a Holanda, para os outros países. Então, uma negociação comercial é isso. Vários países fazendo reduções mútuas de tarifas e barreiras não tarifárias. Então, por exemplo, a cota, existia uma cota aí de 50 mil veículos por ano. Aí você pode, por exemplo, remover a cota, ou então aumentar o tamanho da cota, passar de 50 mil para 100 mil, algo do tipo, concedendo isso para todos os países. Então, é assim que o mundo vai tratar o comércio internacional a partir de 45, 46, 47, do final da Segunda Guerra Mundial. Haverão muitas negociações comerciais entre os principais países do mundo para ver se, aos poucos, a gente chega, os principais países chegam numa situação de menos tarifas e de menos barreiras não tarifárias, ou seja, uma política comercial mais liberal. Né? Então, essa ideia que nasce aí nos anos pós Segunda Guerra Mundial. Essas negociações comerciais são possíveis de serem feitas de pelo menos 3 modos. Um jeito é as negociações bilaterais, quando você pega, como o nome já diz, bilateral, 2 países, né, negociam a remoção dessas todas as barreiras comerciais que existem entre si. Então, de novo, você pode pegar a França e a Alemanha e eles chegarem e falarem, ó, entre nós dois aqui, vamos reduzir a tarifa de automóvel, mas também de outros produtos, sei lá, trigo, vestuário, computadores, etc, etc. E aí você negocia qual que vai ser o valor. Enfim, a de automóvel era 300, cai para 200. A de vestuário era 150, cai para 100. E assim por diante, mas por pares de países. Note que tem um outro jeito mais eficiente do que a negociação bilateral, chamada negociação multilateral. Quando, ao invés de você colocar só 2 países para negociar, você coloca N países, né? Vários países do mundo se negociam ao mesmo tempo e cada vez que um oferecer uma remoção de tarifas num produto, isso vale não só que nem França fazer para a Alemanha, mas sim a França fazer para todos os países que estão participando da negociação. Então, a ideia da negociação multilateral é exatamente isso, uma maneira mais eficiente de fazer negociação comercial, tá? Então, ao invés de ficar fazendo, sei lá, um monte de negociações bilaterais, a França com a Alemanha, a França em separado com a Bélgica, a França em separado com a Itália, a França em separado com a Holanda, pega esses 4 países e coloca eles juntos. E aí o que a França conceder de diminuição de tarifa vai ser não só para a Alemanha, mas para todos os outros países que participaram também. Então, pode parecer mais complicado uma negociação multilateral, porque você tem aí muitos países, tem muita gente negociando, cada um fala uma língua diferente, né? Pode ocorrer tudo isso, essa dificuldade extra, mas isso é muito mais eficiente porque você aí economiza, vamos dizer aí, milhares de negociações bilaterais quando você faz uma negociação multilateral. Por exemplo, hoje nós temos no mundo mais de 200 países. Imagina aí 200, vai. Se você coloca 200 países para negociar, e por mais difícil que isso seja, é muito mais eficiente do que você ter 200, né, negociações bilaterais entre 200 países. Que vai ser um número muito grande. Uma combinação de 200 países 2 a 2, né? Um número altíssimo. Então, a negociação multilateral ela é muito melhor e houve aí na história o GATT, já vamos falar sobre ele, e a OMC como instituições que cuidaram da negociação multilateral desde o pós-guerra até hoje, os dias de hoje. Primeiro o GATT e depois o OMC sucedeu o GATT. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre esses dois. Tá? Enfim, negociação multilateral, sem dúvida, é o modo mais eficiente de promover negociação comercial. E existe um terceiro modo, que também existe até hoje,
que é a negociação regional, também chamada de integração econômica regional. Ao invés de você ter os N países do mundo negociando de uma vez só, você pega um subconjunto desses países e reúne e faz a negociação comercial. Por exemplo, 4 países negociaram a remoção das tarifas ou até zerar as tarifas para alguns produtos. 4 países chamados Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, dentro do esquema de negociação regional chamada Mercosul. Ou então 27 países da União Europeia fazem uma negociação regional enfim, existe, né, a instituição União Europeia, que nada mais é que tarifa zerada entre 27 países. NAFTA é uma negociação, um bloco de países, até eu diria, da área da América do Norte, Canadá, México e Estados Unidos. Canadá, México, Estados Unidos compõem o NAFTA. Então, enfim, é melhor uma negociação regional do que uma bilateral? Em geral, sim, porque você tem vários países negociando. Mas não é tão eficiente quanto a multilateral, porque a multilateral colocaria todos os países do mundo, os 200 membros do GATT, ou os 200 membros da OMC, seja lá quantos forem, para negociar portanto, você economiza bastante discussão, negociação, e liberaliza o comércio, aumentando a renda e o crescimento dos vários países do mundo, né? Então, a multilateral ela é sempre melhor do que a regional e a bilateral, por definição. E a regional é melhor que a bilateral nesse sentido. Tá? Então, nós vamos falar nessa aula 7 sobre as negociações multilaterais e as instituições do comércio que promoveram a negociação multilateral, ou seja, GATT e OMC. E na aula 8, vamos falar sobre a integração econômica regional, que nada mais é do que blocos de países, subconjunto de países negociando dentro de um bloco a remoção das barreiras comerciais entre eles. Tá? Então, é isso. O assunto das duas próximas aulas são esse ponto 2 e esse ponto 3. A aula de hoje é a próxima. Muito bem, então vamos lá. Vamos focar agora na negociação multilateral e falar um bom tempo, conversar um bom tempo sobre ela. Como já definido, uma negociação multilateral funciona assim: governos, de preferência, todos os países do mundo, ou o maior número de países do mundo, ou todos os países membros, né, das Nações Unidas, enfim, os países que existem aí, a tentativa de colocar o maior número possível de países que fazem negociações entre si para reduzir as barreiras comerciais, que serão chamadas daqui a pouco de rodadas de negociação. Note que o principal ponto com relação a isso é que essa redução de tarifas, sempre que ela é feita, ela é reduzida, estendida para todos os países. Então, se a França quer diminuir a tarifa, beleza, só que essa redução que ela fizer para um país, vale para os outros países também. Tá? Então, todos os países que fazem parte da negociação multilateral vão ter esse benefício. Agora, a tarifa que era de 300 passa para 200, todos os países se beneficiam. Tá? Nesse sentido, o interessante da negociação multilateral é que ela tem 2 pontos importantes. Né? Primeiro é que o ideal seria que não existisse nenhuma barreira tarifária e todos os países se beneficiassem com o comércio internacional. Agora, ela é uma via direta ao comércio livre no mundo porque você está incluindo, teoricamente, todos os países do mundo. Então, se eu reduzo a tarifa de 50% para 20%, todos os países estão se beneficiando. Então, não vai haver distorção nos preços, nem na produção, nem no consumo. Como vocês lembram da aula 5, a introdução de uma tarifa gera distorção no preço, porque o preço do produto importado aumenta, gera uma distorção na produção, porque a produção local vai ser maior do que deveria ser, graças à tarifa que protege o produtor local, e gera uma distorção ao consumo, porque o consumidor agora está pagando um preço maior do produto importado e, portanto, vai
tende a diminuir o consumo daquele produto. Então, tarifas geram, ou qualquer barreira comercial, conforme visto na aula 5, qualquer barreira comercial gera distorção. E a remoção disso é o inverso, né? É retirar as distorções dos preços. Por isso aí a grande vantagem, o grande apelo de se fazer negociações multilaterais do comércio internacional. E a outra grande vantagem é a vantagem da coordenação internacional. De novo, é muito mais fácil fazer uma negociação com 200 países, embora, mesmo que crie uma torre de Babel, né, um monte de gente falando ao mesmo tempo, 500 línguas, seja aquela loucura, mesmo que tenha uma língua no meio, que é o inglês, né, a língua geral, isso ainda é melhor do que você fazer uma combinação de 200 países, 2 a 2, reunirem-se, né, fazer essas reuniões de maneira bilateral. É muito mais complexo. Aqui você coordena, faz uma vez só. Bom, e aí, como que funciona isso? Daqui a pouco a gente vai falar mais como funciona essa negociação multilateral, mas, justamente, para que haja essa coordenação, é importante que exista uma instituição que promova isso, que promova a liberalização multilateral do comércio. E, de fato, houve duas. O GATT, que, na verdade, virou uma instituição e era para ser somente um acordo, a sigla do inglês, GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios, então, esse acordo acabou virando uma instituição que promovia a liberalização multilateral do comércio internacional. Foi criado oficialmente 2 anos após o final da guerra, em 1947, e durou até 31 de dezembro de 1994. Foi substituída em 1º de novembro de 95 pela OMC, aí sim uma instituição desde o começo, chamada Organização Mundial do Comércio, substituindo o GATT, funciona até os dias de hoje. Então, lembrando que são essas duas instituições, desde após o final da Segunda Guerra Mundial até hoje, são essas duas instituições que promoveram a liberalização multilateral do comércio. Tá certo? Ok. O GATT foi criado, né, através de fazendo com que ele ajudasse na liberalização do comércio internacional, utilizando alguns princípios. Princípios esses que foram estendidos à OMC, lógico, instituição sucessora do GATT. E aqui a gente fala em princípios e não leis, porque a ideia da lei é que ela tem validade nacional e uma obrigatoriedade, inclusive, de ser seguida dentro de um país. Quando você fala de vários países, de infinitos países, desculpe, infinitos, em todos os países participando, você não pode criar uma lei para todo mundo no mundo obedecer, né? Não existe isso. Então, você, ao invés de criar uma lei, você cria um princípio, ou seja, essas coisas que vocês estão vendo aqui são coisas que deveriam ser seguidas pelos países que participassem do GATT e da OMC. Né? Então, a lei é isso, a gente segue. Só que no caso do princípio, a gente não tem obrigação legal. Né? Se eu quiser, eu sigo. Se eu não quiser, eu não vou ser preso por causa disso. Eu posso sofrer uma sanção da GATT, depois do GATT e do OMC. A gente vai falar sobre isso depois. Existem sanções para quem não cumprir os princípios, mas não leis. Não são leis que vai me colocar preso na cadeia se eu não seguir. Tá? Então, vamos ver quais são os principais princípios do GATT OMC. Tá? Não são, essa lista aqui não inclui todos os princípios, mas sim os principais princípios que vale a pena comentar aqui nessa aula de economia internacional. O princípio número 1, vamos dizer assim, é o do MFN, Most Favored Nation, que quer dizer nação mais favorecida. Tá? Que a ideia é bem simples. Dentro de uma instituição que vai promover a liberalização do comércio para todos os países, essa regra diz o seguinte: para todo país que conceder preferência tarifária, ou seja, tentar remover ou diminuir uma barreira comercial, tal como a diminuição de uma tarifa de 100% para 50%, ou
a mudança numa cota ou a remoção de uma cota, quando um país concede essa preferência para França concede para a Alemanha, isso está automaticamente concedido para todos os países membros do GATT, OMC. Tá? Então, a França já sabe disso, ela já sabe que se ela diminuir a tarifa de 100% para 50%, isso vai valer para todo mundo, para qualquer pessoa que queira exportar esse produto para a França, todos os países membros. Então, por que fizeram esse princípio? Justamente é o princípio mais importante, né? Ou seja, não vai valer só para a Alemanha, porque a Alemanha é minha vizinha, ou porque eu gosto da Alemanha. Não, tem que valer para todo mundo. Tá? Essas preferências tarifárias que a gente dá, vale para todo mundo. Então é isso. O ponto mais importante da, do GATT é esse princípio da nação mais favorecida. O que mais que vale a pena comentar aí? A ideia do tratamento nacional. Uma vez que um produto é importado, chega no país, paga a tarifa de importação ou se submete a outras regras de barreiras comerciais que possam existir, após isso acontecer, e isso é chamado de internalização do produto, esse produto estrangeiro não pode ser discriminado. Ele tem que ser visto como um produto igualzinho ao produto nacional. Então pensa num celular produzido aqui no Brasil. Tá? Ele paga um monte de imposto, sei lá quais, PIS, COFINS, IPI, ICMS, sei lá quantos impostos ele paga. Tá? O celular que vem de fora, sei lá, importado aí dos Estados Unidos ou da Coreia, quando ele chega no país, ele tem que pagar a taxa de imposto de importação. E eu não sei dizer quanto que é do celular, mas vamos chutar, faz de conta que é 10%. Depois que eu trouxe o produto e paguei 10%, aí eu não posso ser discriminado, eu não posso pagar outras taxas. Né? Eu tenho que ser igualzinho a um produto nacional. Então, se o produto nacional paga IPI, o produto importado também paga IPI, mas não vai pagar um outro tratamento distinto. Falar, não, isso aqui é importado, então, ó, eu vou vender depois. Não pode. Tem que ser o mesmo tratamento. Transparência. Bom, ninguém aqui está pedindo para que um país que liberalize o comércio, ninguém está pedindo que o país chegue e zere todas as tarifas de todos os produtos, remova todas as barreiras comerciais. É possível que o país mantenha algumas. Por exemplo, Estados Unidos, se você quiser exportar um automóvel para os Estados Unidos, a única regra lá é que você, quando o automóvel chega nos Estados Unidos, você paga um imposto de vendas, que se chama sales tax, de 6%. Acabou. Essa é a defesa comercial, tá? do imposto de importação nos Estados Unidos. No caso do Brasil, o imposto de importação de automóveis é 35%. Podia ser mais, podia ser menos, não interessa. Podia ser zero? Podia. Mas os países têm tarifas, os países têm barreiras comerciais. A ideia na Segunda Guerra Mundial foi um horror. Estava todo mundo aí com tarifas gigantescas. Então, o que existiu foi uma tentativa de diminuir essas barreiras ao longo do tempo. Então, os países, eles podem ter defesa comercial nesse sentido, ou seja, pode ter barreiras comerciais algumas, o que ele quiser. O princípio da transparência fala o seguinte: a tarifa é a melhor e mais transparente defesa comercial que possa existir. A gente sabe o efeito de uma tarifa. Gente, qual que é o efeito de uma tarifa de 100%? Qual é o efeito sobre o preço do produto? Dobra o preço, não é? Tarifa de 100% dobra o preço. É muito transparente, todo mundo sabe. Agora, qual que é o impacto na economia de eu criar uma cota que permite somente 100 mil automóveis importados por ano? E não posso importar, sei lá, 200 mil ou 150 mil. Qual que é esse efeito?
ele é um efeito mais difícil de ser calculado, portanto, menos transparente. E a mesma coisa com subsídios, com aquelas compras de governo, todas aquelas barreiras que a gente falou na aula 5. A melhor barreira é a tarifa, de acordo com esse princípio da transparência. Então, o que isso implica? Implica no seguinte: países tentem tirar o máximo que for possível das outras barreiras, e se você precisar ainda manter uma barreira comercial, que seja uma tarifa. Pelo menos ela é transparente, todo mundo sabe imediatamente o seu efeito. E olha, o que eu vou te dizer? Ou existem ainda várias barreiras não tarifárias, como aquelas que a gente também mencionou na aula 5, como barreiras fitossanitárias. Lembra o exemplo da importação de mamões do Brasil para os Estados Unidos? As exportações, quando chegava nos Estados Unidos, tinha uma barreira sanitária para a importação de mamões da Bahia, do Espírito Santo, não. Enfim, existem essas várias barreiras, existem, só que a melhor delas é a tarifa. E aí, mesmo assim, o que os países, alguns, mudaram, tentam, no caso, focar no uso de tarifa para a política comercial. O Japão era um país que tinha muitas cotas, e uma das coisas que ele fez foi substituir as cotas por tarifas. Então, é um movimento na direção da transparência, né? Concorrência leal. Vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas a concorrência leal, a ideia é que que os países não adotem a prática do dumping e a prática do subsídio. O do subsídio vocês já sabem o que é, né? Subsídio é para cada unidade de produto que eu exportar, a empresa que fez isso ganha um dinheirinho do governo. Isso não é uma concorrência leal, porque nem é todo país que tem um governo que consegue dar dinheiro para os seus produtores locais exportarem, né? País rico como a França e a Bélgica conseguem, mas em um país mais pobre como a Costa do Marfim e o Congo, né? Então, por isso que ele não é leal, não é uma medida leal em termos de tarifas, ou melhor, em termos de barreira comercial entre os países. E a outra é o dumping. O dumping é quando você diferencia o preço de exportação e o preço de importação do produto no seguinte sentido: eles são diferentes. Por exemplo, uma empresa chinesa cobra 200 de um celular, vamos dizer, $200 de um celular, se ele for vender dentro da China para um chinês. Mas se ele for exportar o celular, ele vende para uma empresa brasileira, para uma empresa americana, vende por 50. Ou seja, ele está fazendo um preço diferenciado. Tá? Dentro do país deles é o preço de 200. E o outro, mais baratinho, porque provavelmente com a tentativa de ganhar mercado. Então, vende para o Brasil por 50, embora deveria vender por 200, mas vende por 50 para tentar pegar mercado no Brasil. Isso é um dumping e é também uma concorrência desleal. Então, de novo, é um princípio, não é uma lei, né? Então, não posso botar um revólver na cabeça do chinês e falar, ó, não faça dumping. Mas a OMC ou o GATT podiam sim chegar e fazer uma sanção, né? Fazer uma punição, no caso, para os países que fizerem dumping ou que fizerem subsídio. Tá? Então, existe esse princípio. Vamos voltar a falar sobre isso da concorrência leal depois. Salvaguarda é permitido em alguns casos bem raros que um país membro do GATT ou da OMC, se houver a seguinte condição, haja um surto de importações, você pode temporariamente acionar uma defesa, tal como uma tarifa extra ou uma cota. Vamos dizer uma tarifa extra. Por quê? Porque é um surto temporário de importação. Então, a salvaguarda é isso. Eu chego e falo, olha, a minha economia está sendo prejudicada por esse aumento violento que houve em um mês na importação de automóveis. Então, coloco uma tarifa contra a importação de automóveis com o objetivo de diminuir essas importações de automóveis.
Mas por que alguém faria isso? Porque os competidores nacionais podem chegar e alegar isso, né? Que eles não conseguem se né, não conseguem se defender dessa concorrência repentina aí desse monte de importações. Esse é um caso mais raro, pouco usado, mas existe um princípio aí da OMC que fala das salvaguardas. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso também. E o SGP? Existe a existência do SGP. O SGP nós mencionamos no começo da aula 5 também, que quando você tem uma tarifa de, sei lá, de importação de automóveis por 50%, essa tarifa, a ideia é que essa valha para todos os países que exportam ou tentam exportar para o nosso país. Tá? Então, se o automóvel vem da França, paga 50%. Se vem dos Estados Unidos, paga 50%. Agora, o SGP é o seguinte: olha, eu vou fazer uma preferência, dar uma tarifa um pouquinho menor se você for um país em desenvolvimento. Tá? Então, ao invés de pagar 50%, se vier o produto vier do, sei lá, do Laos, do Camboja, ou do Sri Lanka, ou da Costa do Marfim, eu deixo que não que seja, ao invés de 50, seja tarifa de 40. Qual que é a ideia do SGP? Ajudar os países em desenvolvimento a crescerem, tá? Pagando uma tarifa um pouco menor, e aí eles exportariam, em tese, um pouco mais. Tá? Bom, existe isso, mas é um número de produtos relativamente limitado e um número de países relativamente limitado. Outro princípio da OMC proíbe-se de maneira assertiva a adoção de restrições quantitativas, como cotas. Cota é proibida. Basicamente, esse princípio está falando isso. Nada de limitação quantitativa, nada de chegar e falar, você só pode importar 50 mil unidades de um automóvel, se der 50.001, não pode. Então, isso é contra a OMC. Agora, existe a cota tarifária, eu cheguei a mencionar para vocês isso antes. A cota tarifária é uma cota especial, que essa é até permitida pela OMC, embora não seja a prática mais transparente, com certeza. O que é uma cota tarifária? Ela diz o seguinte: se você importar até 50 mil automóveis, você não paga nada de tarifa, sei lá, 0 ou 20, sei lá. Agora, se você importar mais do que 50 mil, aí você paga uma tarifa maior, por exemplo, 50% ou 100%. Então, existem essas cotas tarifárias, sim, mas também não é transparente, porque é difícil de se calcular o impacto na economia de uma cota tarifária. E, finalmente, o artigo 24 do GATT, ele prevê a existência de acordos regionais, ou seja, uma integração econômica regional, ou seja, negociações regionais. Uma negociação multilateral do GATT, que tem todos os países do mundo, supostamente, permite que, em alguns casos, você possa fazer a liberalização das tarifas dentro de um subconjunto de países. Ou seja, ele permite a criação de uma União Europeia. O artigo 24 permite a criação de um Mercosul, de um NAFTA. Tá? Só que tem uma condição. A condição é a seguinte: olha, esse grupo de países que vocês criaram tem que ter a seguinte característica: o comércio de cada um desses países tem que ser mais ou menos 90% do total. Então, Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá, cada país tem que chegar e ver se o comércio que ele faz com o resto do mundo e com a Argentina, Uruguai e Paraguai, que faz parte do Mercosul, se esse comércio é 90% do comércio total. 90 é um número meio forte, exagerado, porque é realmente bastante grande. E aí, poucos casos você vai conseguir permitir, né? Mas, de novo, é um princípio. Talvez, no caso da União Europeia, quando ela nasceu, em 1957, depois eu vou falar sobre isso, talvez os países europeus tivessem entre si 90% do comércio.
Mas agora, no caso do Mercosul, por exemplo, eu duvido que o comércio entre os 4 países seja 90% do comércio de cada um dos membros do Mercosul. Tá? Mas, de novo, não é uma lei, ninguém vai chegar a apontar arma para o governo brasileiro e falar, ó, se for 89%, não pode. Tá? Mas existe o princípio e a integração regional está prevista no nascimento, desde que o GATT nasceu, tá bom? Embora seja supostamente casos raros, poucos países vão realmente, de acordo com essa regra, poder criar um bloco regional de comércio. Beleza, então vamos lá, princípios são esses, são os principais princípios. Vamos falar então agora da ideia da negociação multilateral. Tá? Na prática, como que ela funcionava? Vocês já sabem que a ideia é promover a liberalização do comércio, só que em reuniões sucessivas. Porque é o seguinte, a guerra fez, as guerras, o período entre guerras, criou um mundo muito separado, né? Um mundo desglobalizado. Ninguém vai conseguir fazer com que os países do mundo de 1945, 6 e 7 da época, de repente, viram a chavinha e vamos zerar todas as tarifas, acaba com essa palhaçada de cota. Não é assim, não dá, não se faz isso em um minuto, ou mesmo em um ano. De fato, o jeitão que foi feito é que eles tiveram que fazer várias reuniões seguidas, logo uma primeira depois da criação do GATT, depois outra, e fazendo liberalizações do comércio parciais. Em cada momento, você foi liberalizando aos poucos. Então, o que aconteceu é que quando o GATT, lembra que o GATT nasceu em 47 e viveu até finzinho de 94. Nesse período, houve 8 rodadas de liberalização multilateral do comércio. Tá? Aqui, ó, entre 47 e 62, tivemos 5 rodadas. Uma em 47, aí outra 2 anos depois, aí mais 2 anos, aí pulou 5 anos, uma em 56, aí pulamos 6 anos, foram para 62. Então, nesse período aqui, 5 rodadas fizeram isso aqui, ó, com que, paulatinamente, as tarifas e as outras barreiras não tarifárias fossem mudadas e removidas e, né, que o comércio fosse sendo liberalizado aos poucos. Então, nesse período, então, logo do pós-guerra, houve um grande número aí de reuniões, 5, para dizer a verdade, né? Tá. E aí, esse período coincidiu com a fase áurea do crescimento em algumas regiões do mundo, como na Europa, por exemplo. Né? A Europa se foi reconstruída, inclusive com o dinheiro do Plano Marshall, do Banco Mundial, do FMI. Vocês, né, viram aí em outras disciplinas essa história aí do que aconteceu nessa época. E foi bem nessa época aqui das 5 primeiras rodadas que o velho mundo, né, da Europa, deu uma guinada no desenvolvimento. Japão também se recuperou bastante forte. E os Estados Unidos, que emergiu como grande liderança econômica durante a guerra e depois, obviamente, no pós-guerra, também tem uma fase aí de grande crescimento. Tudo isso para dizer que esse impulso de liberalização do comércio coincidiu com um período de grande crescimento econômico no mundo desenvolvido. Tá? E os países em desenvolvimento? Bom, aí depende, né? Porque aí houve alguns países que cresceram bem nesse período, o Brasil sendo até um deles, né? Não sei se vocês sabem, mas só relembrando, entre 1930 e 1980, o Brasil foi o segundo país que mais cresceu no mundo, só sendo superado pelo Japão. Então, você vê aí que esse aqui foi um período que o Brasil aproveitou para crescer, primeiro, inicialmente, durante um bom tempo, com exportações de café, e depois alguns produtos industriais, mas enfim, isso é uma outra história. Então vamos lá, 5 rodadas do GATT. Vamos falar sobre agora, em um pouquinho mais detalhes, sobre a sexta, sobre a sétima e sobre a oitava, já que houve 8, né, no período GATT. A sexta rodada também ainda foi importante, que é a famosa
chamada rodada Kennedy, em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que tinha morrido em 63, assassinado, né? Deram esse nome para a rodada. E essa rodada não durou um ano, e sim durou 4 anos. Aí alguém pode pensar, putz, você ficou 4 anos dentro de uma sala lá negociando? Não. Obviamente, a ideia é que teve algumas negociações, elas foram se dando ao longo do tempo, durante esses 4 anos aqui, entre 64 e 67. Tem uma reunião em 64, depois outra, depois uma em 65. E aí, sendo que no final de 67 você fecha com o resultado final que todos os países concordaram, né, de liberalização do comércio. Então, além dessa grande aceleração aqui entre 47 e 62, essa em particular também foi uma bastante importante. Foi conseguido na época que as tarifas, precisa pegar uma média geral aí de tarifas, caísse mais 35%, além de tudo que já caiu no período dos 5 rodadas anteriores. Então, aqui, esse período foi de muito avanço na liberalização do comércio internacional, muito avanço. Muito bem. E aí? E aí, então, chegamos aí no final dos anos 60, começo dos anos 70, rodada, mais uma rodada, a 7ª rodada, chamada de rodada Tóquio. Claro que se deu, foi utilizando as negociações na cidade de Tóquio. A rodada Kennedy e as anteriores foram, uma boa parte, se deram na cidade de Geneve, ou melhor, Genebra, na Suíça, que é onde fica a sede do GATT/OMC, até hoje. Rodada Tóquio, durante esse período um pouco mais longo, como vocês estão vendo, de negociações, houve sim uma liberalização do comércio, mas se antes a liberalização tinha sido próxima a 35%, agora ela deu só 5%. Então, o que acontece aqui é que a liberalização do comércio já é muito menor, até porque os países avançaram muito antes. Então, aí nas primeiras 5 rodadas, você tinha tarifas aí dos 300%, que caíram para, sei lá, 150, depois caiu para a próxima, caiu para 100, depois caiu para 70, para 50 e depois caiu para 40. Aí quando chega aqui na Kennedy, caiu um pouquinho mais de 40, caiu para 25. Aí na rodada Tóquio cai de 25 para 20. Só como exemplo, tá? Só como um chute, para mostrar isso que das 6 primeiras rodadas já houve um avanço significativo e aí não tinha mais tanto espaço para cair mais, já tinha caído bastante. É por isso que no setor industrial, principalmente, o que ocorre é que ele foi liberalizado bastante suas tarifas ao longo aí, desde 1947 até aqui, 79, bastante. Então era de se esperar que aqui já tivesse menos espaço para isso. O problema é que agricultura e serviços, tá? Os 3 grandes setores, né? Indústria, agricultura e serviços. A agricultura e serviços, a liberalização no comércio não aconteceu muito, não, até agora, até 79. Foi meio deixado de lado. Vamos falar mais sobre isso. E a outra história é que também aqui começaram a tentar colocar alguns temas de negociação que não são tanto discussão de diminuição de tarifa. Vocês lembram também da aula 5, aquela discussão sobre subsídios, compras de governo, o dumping que eu falei agora? Essas coisas aqui são barreiras não tarifárias, mas que atrapalham o governo, o comércio também. Então, o pessoal começou a falar aqui na rodada Tóquio, gente, tudo bem, vocês estão diminuindo as tarifas, isso é legal, beleza pura, só que, e os subsídios para a agricultura? O produtor francês recebe um subsídio para exportação de queijos ou de vinhos altíssimo, e aí concorre com o produtor brasileiro ou o produtor da África do Sul que não tem esse subsídio. E isso é injusto,
dumping. A China não estava ainda na indústria, depois ela entra fazendo dumping, mas os outros países que faziam dumping foram questionados aqui. Compra de governo, contei para vocês sobre a Índia, o governo da Índia só compra automóveis da empresa Tata, não tem jeito, não vai importar outros automóveis. Isso é injusto. Então, essas outras barreiras não tarifárias estão pegando e começam a surgir essas outras discussões a partir da sétima rodada da Rodada Tóquio. E aí, a última rodada do GATT, e olha quantos anos demorou, de 86 e finalizou só em 94, que é justamente quando o GATT vira o OMC, né? Na virada do ano 94 para 95, nasce o OMC, 1º de janeiro. Então, e aí 94 termina com essa rodada Uruguai. Foi muito complexa essa rodada pelo seguinte. Primeiro, voltando aqui, como eu disse, a indústria já tinha liberalizado bastante. E estão surgindo esses outros temas. Né? Então, o que mais que a gente tem que liberalizar aqui? Eu tive uma ideia: agricultura e serviços. E os subsídios para a agricultura. Por que não incluir na negociação? Só que começam a surgir alguns problemas políticos. O primeiro problema é o seguinte: vários países em desenvolvimento têm uma produção agrícola significativa e querem exportar esses produtos para os países desenvolvidos. Olha nós aqui com açúcar. Né? Tem produção de açúcar enorme em São Paulo, Alagoas, Pernambuco. Por que não exportar para a Europa? Vamos exportar para a Europa. Só que aí chega lá os países europeus, eles têm subsídio para produção e exportação de açúcar. Vocês acreditam nisso? Principalmente a Bélgica. A Bélgica produz açúcar de beterraba. Nosso açúcar aqui é açúcar de cana, talvez você já saiba. Agora, a Bélgica produz, naquele país pequenininho que é a Bélgica, numa região lá, produz açúcar de beterraba. E adivinha, os produtores belgas recebem subsídio do governo da União Europeia para produzir e exportar. Aí chega o açúcar brasileiro lá para concorrer, o que acontece? Desvantagem. Inclusive, eu contei para vocês que eu morei na Itália em 2018, 2019, e eu estava lá tomando café e toda vez vinha aquele açúcar, 2 pacotinhos de açúcar. Um era o branco e o outro era um açúcar meio escuro, marronzinho. Aí eles falavam que um era açúcar e o outro era açúcar de cana. Eu falei, açúcar de cana? Mas não é tudo açúcar? Eles falam, não, esse aqui, o açúcar de cana mais escuro, vem do exterior. Brasil, eles não sabiam que era brasileiro. Agora, o açúcar branquinho, sabe o que é? É o açúcar de beterraba, que vinha da Bélgica. Então, o pessoal na Europa toma direto esse açúcar de beterraba. E aí chega o açúcar brasileiro, ou de Cuba, ou de sei lá mais onde, tem essa barreira aí de você exportar para a Europa, porque a agricultura tem proteção na Europa. Eu estou dando esse exemplo do açúcar, mas tem muitos outros. Já falei do queijo e vinho francês, mas tem muitos outros produtos que têm subsídios, barreiras para a agricultura, na agricultura. Os Estados Unidos também tem aí a prática de proteger setores agrícolas com tarifas maiores e subsídios. O Japão faz isso com arroz e assim por diante. Então, os países em desenvolvimento começaram a ficar meio bravo aí com essa história de não haver liberalização na agricultura e no subsídio. E aí, o que mais? Serviços também é uma questão importante, porque serviços, até então, o comércio internacional era muito em bens, né, agrícolas e industriais. A partir aí desses anos 80, 90, começa a ter exportação de serviços. Quem são os países que têm mais vantagem comparativa na exportação de serviços, principalmente serviços especializados? Os países desenvolvidos. E esses, o que eles fazem? Olha, Índia, olha, Brasil, oi, Rússia, oi, China, nós queremos exportar esses serviços para vocês. Só que esses serviços chegam nesses países aí, tarifas altas, barreiras não tarifárias, ou seja, barreira tarifária.
Então, o que acontece? Que agricultura e serviços, nessa rodada do Uruguai, não teve nada de avanço. Começou até a criar um impasse político. Países desenvolvidos estavam subsidiando a agricultura. Países em desenvolvimento estavam protegendo os serviços. Então, começou a ter uma briga política por causa disso. Então, volta um slide. Todo esse avanço que houve aqui nesse período, todo das 7 primeiras rodadas, chega nessa oitava aqui, o negócio começa a enroscar. Liberalização do comércio começa a parar. Por quê? Começa a chegar em tema sensível politicamente. Agricultura e serviços são temas sensíveis. Aí tem a questão da proteção dos investimentos, proteção da propriedade intelectual, além daquilo que a gente já tinha falado, subsídio, dumping, compra, todos esses assuntos aí vão surgindo e vão complicando a liberalização do comércio lá no GATT. Aí quem que nasce? A OMC vai nascer agora. E os resultados da rodada uruguaia? Vou dizer o que houve de liberalização. O Japão trocou cotas agrícolas por tarifas. Estados Unidos e União Europeia não remove os seus subsídios para exportação de agrícola. Inclusive, a União Europeia cria até uma política agrícola, certo? É chamada CAP, né? Ou Política Agrícola Comum. Isso daí continua os setores agrícolas com uma baita proteção, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, e um pouco menos no Japão. Então, a agricultura está aquela beleza, né? Toda protegida, e os países em desenvolvimento querendo exportar para os desenvolvidos e não conseguindo. Ainda que caíram as tarifas médias e que caiu alguns subsídios agrícolas no mundo, nos países desenvolvidos não. E os serviços? Os serviços nem foram tocados. Foi só criado, na verdade, um acordo. Tipo assim, ó, vamos falar sobre serviços. Vamos criar um acordo para falar sobre serviço. Tá, mas por que não fala sobre serviço? Não, deixa para depois. Mais ou menos isso. Então, o rodado Uruguai foi essa. O principal ponto é isso aqui, esse impasse político, que eu vou falar mais sobre ele, vai aparecer várias vezes. Beleza. Vamos falar então agora que o GATT dá lugar ao OMC no dia 1º de janeiro de 95. O diretor-geral aqui está errado. O Roberto Azevedo, ele já era um brasileiro que foi diretor da OMC, mas já mudou agora, mais recentemente. Eu não atualizei aqui, né, o nome do novo diretor da OMC, mas ele tem um diretor-geral. E a OMC agora, em 95, ela amplia um pouco o papel que o GATT tinha. Olha só os objetivos do OMC: supervisionar políticas comerciais, mediar conflitos e promover liberalização multilateral entre os membros. O que o GATT começou a fazer era basicamente só isso aqui, ó, liberalização multilateral. O GATT queria fazer isso. A OMC já tem um pouco mais objetivos, ela é um pouco mais ampla. Ela tem mais outros 2 objetivos: supervisionar a política comercial e mediar conflito entre os países membros. Note que, olha só quantos países são membros da OMC hoje: 158. E o mundo tem mais de 200 países, né? 200 e pouco. Então, não são todos os países, perto de 50 aí, estão fora da OMC, mas a grande maioria, 75% do mundo, está dentro da OMC, até que é bastante, né? Então, vamos falar sobre esses 3 objetivos. Esse da liberalização do comércio, eu vou falar por último. Antes, vamos falar sobre supervisão de políticas comerciais e mediação de conflitos. Supervisão de políticas comerciais. Existe uma série de economistas, inclusive como nós, lá contratados lá na OMC, que fazem exatamente isso aqui. Elas acompanham a política comercial de todos os 158 membros. E aí eles criam aí uns textos, um texto que examina em detalhe a política comercial do país e atualiza a cada X anos. Tá? Por exemplo, no caso, esse texto chama Exame de Políticas Comerciais, ou TPRM, né? Trade Policy Review Mechanism.
No caso do Brasil, o último texto é o de 2013, não sei se já atualizaram, acredito que não, talvez por conta da pandemia, mas para que serve isso aqui, esse TPRM? Faz o seguinte, eu sou uma empresa italiana e quero exportar para o Brasil, uma empresa de motores. Como é a política comercial de motores para importação de motores do Brasil? Está lá nesse texto. Tá? Então, a ideia é ajudar exatamente as empresas do mundo para exportar para um determinado país, como que aquele país, né, trabalha com as suas políticas comerciais. Essa é a ideia. Brasil 2013, o último texto do Brasil. Outra coisa, além do TPRM, que foi criada para a supervisão de políticas, foi um banco de dados. Muito interessante esse banco de dados, inclusive, que mostra para cada país quais são as tarifas e quais são as barreiras não tarifárias que um país aplica. Tá? Esse banco de dados se chama TransWiz. Tá? Depois a gente vai tentar dar uma olhada ali também. Mas é bastante interessante como a gente pode supervisionar as políticas comerciais do país, né? Primeiro, através da análise dos economistas da OMC, e segundo, através dos bancos de dados que estão lá livres para as pessoas acessarem online. Então, supervisão da política comercial é isso. Mediação de conflitos. Mediação de conflitos. Até isso agora a OMC faz. Como assim mediar conflitos? Bom, a questão é a seguinte: pode acontecer que uma empresa de um país faça alguma coisa que vá contra aqueles princípios do OMC. Lembra dos princípios do OMC? Então, principalmente aqueles princípios que lidam com a questão da concorrência leal. Lembram que nós acabamos de falar sobre isso? Que existem algumas práticas desleais do comércio internacional, o dumping sendo uma delas e os subsídios à exportação sendo outra delas. Então, o que acontece? Pode existir conflito entre empresas. Por exemplo, e eu já vou adiantando até um caso bastante famoso aí do Brasil, que envolveu o Brasil na OMC, foi no setor de aviões regionais. Os aviões regionais são aqueles aviões de até 100 e poucos lugares que fazem voos mais curtos, né, de mais curta duração, e para isso esse setor tem uma grande empresa brasileira, a Embraer, como uma das principais concorrentes nesse setor. Tem também a Bombardier, canadense, tem aí a Saab, sueca, tem uma empresa chinesa, que eu não sei o nome, e provavelmente mais uma ou outra empresa. Mas vamos dizer, são 3 grandes empresas aí nesse setor mundial. Né? E o que aconteceu é que a Bombardier do Canadá achou que o governo brasileiro estava dando subsídio de exportação para a Embraer exportar para os países do mundo. Ou seja, existe um conflito aí. Uma empresa canadense está dizendo que uma empresa brasileira está pisando na bola, está fazendo uma prática desleal. Então, ela pode entrar no OMC? Através do seu governo do país, pode. Então, o governo canadense entra no OMC e reclama do governo brasileiro que uma de suas empresas está tendo uma prática desleal. Isso pode ocorrer na OMC. E a OMC também serve para isso, para solucionar essas controvérsias, dar um jeito de resolver mediando esses conflitos. Tudo bem. Como que mediam esses conflitos, então? Através, já vou mostrar o procedimento daqui a pouco no próximo slide, mas eu vou dizer que ela pode, né, resolver um conflito se cair numa dessas áreas aqui, ou na questão da salvaguarda, ou na questão das práticas desleais. Então, existem, inclusive, 3 acordos da OMC para justamente fazer uma disciplina, né, disciplinar o comércio internacional. O acordo antidumping, o acordo de subsídios e medidas compensatórias e o acordo sobre salvaguardas. Você vai lá no texto desses 3 acordos e lá explica direitinho como que os países devem agir.
E é isso que deve ter pegado aqui, no caso da Embraer e Bombardier canadense. A Bombardier chegou e falou assim, ó, subsídio, tem um problema nesse acordo aqui. A empresa brasileira está porque está recebendo subsídio para produzir automóvel, avião e exportando nesses mercados que eu concorro com ela. Então, esses acordos é que existem para disciplinar. E aí, como é que ocorre então essa solução de controvérsia que se chama? Vamos ver. Primeiro, o que é uma controvérsia? É um conflito dentro dessas regras que os países membros do OMC estão compromissados a seguir. Por exemplo, não a regra. Por exemplo, não vou dar subsídios para a exportação de vários produtos. Essa é uma regra. E a controvérsia é se não está sendo cumprida essa regra, não está sendo aplicada essa regra. Então, nesse caso, a solução de controvérsias é uma tentativa de resolver isso. Tentativa de resolver. Como que resolve isso? Através de uns procedimentos. É como se fosse seguir mesmo, né, uma lista aí de etapas, de coisas para serem feitas para resolver esse problema. E aí são essas seguintes etapas aqui, ó, que estão listadas aqui. E o exemplo eu já estou mencionando, tá? O caso Embraer do Brasil versus a Bombardier do Canadá, tá? Bombardier produz trens também, viu? E outras coisas, mas no caso, o Bombardier aviões regionais é que entrou via governo canadense com uma questão de conflito, né? Questão de controvérsia contra a Embraer. Então, a primeira coisa que acontece é um pedido de consulta. A Bombardier fala, olha, é o seguinte, parece que, faz a consulta, parece que o governo brasileiro está dando subsídio de exportação para uma das suas empresas que se chama Embraer. Aí, o diretor-geral do OMC, lógico, não ele em si, mas ele passa para a equipe para tentar ver se é verdade essa consulta e mediar esse eventual conflito entre Bombardier e Embraer, no caso. Tenta ver se é possível, através dessa mediação, no próximo passo, ela tenta ver se é possível conciliar. E fala, não existe o subsídio, ou então o subsídio é pequeno demais, ou então, sei lá, qualquer outra coisa. E tenta conciliar e ver se para por aqui. Que, de repente, se a Bombardier aceitar, pode parar por aqui, ou a Embraer pode explicar melhor o caso. Enfim, é possível que haja uma conciliação. Quando não há conciliação, ou seja, vamos para frente com esse caso aí, que essa Bombardier, que esse tal de Embraer aí está com graça, né? O caso da Bombardier vai passar para um painel de especialistas, economistas da área de comércio internacional, que vão analisar o caso em detalhes para ver isso daí. Então, o que aconteceu aqui? Vamos continuar com esse caso da Embraer. Os especialistas chegaram e foram lá no Brasil e foram ver, existe um negócio aqui que é o seguinte, o governo brasileiro, ele concede uma taxa de juros menor para a produção de aviões para exportação ou não. Essa taxa de juros, esse empréstimo é uma taxa de juros mais menor, né, que se chama TJLP. Não sei se vocês conhecem a taxa de juros de longo prazo. Então, aí com essa taxa de juros menor, a Embraer supostamente conseguiria fazer aviões mais baratos e, portanto, ter uma vantagem sobre a concorrência com a Bombardier. Então, os especialistas descobriram isso, tá? Só que adivinha só o que os especialistas descobriram? Esses mesmos pessoal, esses mesmos economistas que estavam avaliando o caso e que descobriu que a TJLP, os juros mais baixos, estava disponível para a Embraer. Adivinha o que eles descobriram? Descobriram que existia um subsídio do governo local, província do Quebec,
uma das províncias canadenses, que é a província francofone, né, onde se fala francês lá no Canadá, o Quebec dava também para a Bombardier incentivos para a produção de aviões regionais. Então, a decisão sobre disputa, nesse caso em particular aqui, que é o próximo passo, foi a seguinte decisão. Gente, caso fechado, porque as duas empresas estão dando subsídios. Tá? Foi a decisão sobre a disputa. Então, a empresa brasileira não foi punida. A Bombardier, eu acho que até tentou ir para um órgão de apelação, e de eventual órgão de apelação é quando a empresa, alguma das duas partes, não concorda. Eu acho que eles até foram, mas não teve jeito. O negócio foi exatamente, ó, você tem o teto sujo, mas, né, mas o outro tem o teto sujo, mas você também tem. Então, essa foi a decisão sobre disputa. Podia ter sido diferente. Podia ser que o comprovasse, ó, o Brasil realmente está pisando na bola através da Embraer, então ele vai, se for o caso, né, ele vai receber uma sanção. E aí a OMC vai dizer o que seria esse instrumento de sanção. Por exemplo, vai ter que pagar uma multa de 100 milhões de reais por conta disso, ou então vai ter que, além de imediatamente tirar esse benefício da TJLP, enfim, o instrumento sancionatório ocorre quando chega a, né, chega-se na solução final da controvérsia e que o país realmente, a empresa do país é culpada no caso, né? Nesse caso em particular que eu contei, não. A decisão foi favorável à Embraer nesse sentido, né? Ou seja, ela foi inocentada porque o outro também tinha instrumento de subsídio local. Aliás, aqui um parênteses entre nós. Cara de pau, né, Bombardier? Já sabia que o governo do Quebec dava, e mesmo assim tentou, entre aspas, lasferrar com a Embraer, né? Bom, fecha parênteses. Continuando, é isso. Os instrumentos sancionatórios é o último estágio da resolução de conflitos. Então, volta aqui 2 slides. De novo, a MC foi criada para 3 objetivos: supervisão de política comercial, mediar conflitos e promover a liberalização multilateral entre os países. Vamos ver esse terceiro agora. Promover a liberalização multilateral do comércio, que é exatamente as rodadas do GATT. As rodadas do GATT faziam isso. A OMC também vai fazer isso. Só que mudou o nome. O nome agora não é rodada do GATT, sim conferência ministerial. Tá? São reuniões de 2 em 2 anos, né? E o objetivo é liberalizar o comércio igualzinho à rodada do GATT. Igualzinho. Então, só que de 2 em 2 anos, membros do GATT vão se reunir e vão ver se é possível liberalizar o comércio. Beleza, que maravilha, 1996, vamos fazer uma reunião? Vamos, está todo mundo lá, né, cheio de temas para discutir, liberalização de investimento, compra do governo, propriedade intelectual, opa, defesa da concorrência, opa, serviços, e facilitação do comércio. Facilitação do comércio é a tentativa de remoção de barreiras administrativas que um país coloca, tá? Que nem aquelas barreiras sanitárias, fitossanitárias que a gente mencionou antes, ou aquelas barreiras alfandegárias, corrupção na alfândega, por exemplo, é uma tentativa de remover isso. Isso que se chama facilitação do comércio. Então, gente, pega o seguinte: pega os serviços e mais todos esses temas, coloca dentro de um pacote e chama isso de tema de Singapura. Tá. O que tem esses temas todos? Esses temas todos são coisas que os países desenvolvidos querem liberalizar na OMC. Eles querem que os países em desenvolvimento, tipo nós, Índia, África do Sul, China, eles querem que nós liberalizemos os investimentos
as compras de governo, lembra da Índia, propriedade intelectual, os serviços, defesa da concorrência e facilitação do comércio. Então, todos esses temas foram colocados num pacote chamado de tema de Singapura. Por quê? Porque na reunião de Singapura, em 96, os países envolvidos chegaram e falaram: vamos liberalizar isso. Aí os países em desenvolvimento chegaram e falaram: vocês querem liberalizar isso? Beleza. Só que, e a agricultura de vocês? Vai continuar fechada? Vocês vão continuar com aqueles subsídios agrícolas para a Bélgica produzir açúcar e exportar açúcar, para o Canadá, para a França continuar exportando queijo e vinho subsidiado? É isso que vocês querem? Vocês não vão liberalizar a agricultura, não? Então, os países em desenvolvimento chegam e falam o seguinte: não, vocês têm que liberalizar o setor agrícola. Ou seja, vocês já estão vendo onde eu quero chegar, né? Conflito, impasse. As duas outras reuniões seguidas, tanto aquela da Singapura em 96, quanto essa de Genebra em 98, e a de 99, que até já foi no ano seguinte, de Seattle, elas até tiveram uns teminhas a mais além daqueles temas de Singapura e agricultura, agenda do comércio eletrônico, temas ambientais começaram a chegar. Aqui, ó, meio ambiente. Temas ambientais relacionados ao comércio internacional foram incluídos. Só que o que pegou mesmo nessa liberalização, ou tentativa nessas conferências 3 aqui, foi isso aqui, ó. Começou a rolar um impasse. Por quê? Que tipo de impasse? Esse aqui, ó. Temas de Singapura versus agricultura. Esse impasse. Como assim? Então, os países desenvolvidos querem que os temas de Singapura sejam liberalizados. Só que os países desenvolvidos, em desenvolvimento, não querem. E a agricultura? Os países em desenvolvimento querem que esses temas sejam liberalizados. Só que os países desenvolvidos não querem. Entendeu o impasse? Serviços é o principal ponto do tema de Singapura. Mas todos aqueles serviços e mais uma série de coisinhas. Todos esses daqui. Serviços e mais todos esses. São os temas de Singapura. E do outro lado, a agricultura. Tá? Começa a rolar esse impasse. Temas de Singapura versus agricultura. Aí não avança mais a liberalização do comércio multilateral. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte: se ao longo da vida da Segunda Guerra até 95, 96, os países envolvidos faziam o que queriam na OMC, agora tem alguns países em desenvolvimento que começam a aparecer de maneira forte e importante na OMC. Conhece um país chamado Brasil? E que tal a Rússia? Que tal a Índia? Que tal a China? BRC, BRICS. Certamente vocês conhecem essa sigla, BRICS. Os BRICS começam a entrar e negociar em conjunto contra os temas de Singapura e a favor da agricultura, porque liberalizar a agricultura para eles é importante. No caso da Rússia, o petróleo e o gás. No caso da Índia, alguns produtos agrícolas. No caso do Brasil, esses vários nossos commodities agrícolas que a gente tem, né? Soja, minério, pode ser considerado como commodity. Que mais? Açúcar, álcool, suco de laranja. Então, os países em desenvolvimento começam a ficar forte nessa briga e o impasse vai só aumentando. O que mais aconteceu? Olha lá, quarta conferência, Doha, 2001. Essa rodada de Doha, dá uma olhada, 2001, ia terminar em 2005. Ela não foi concluída até hoje. A agência de Doha era liberalizar a agricultura e os temas de Singapura ao mesmo tempo. Só que não rolou nada, não conseguiu não houve progresso aqui. E para piorar, entre aspas, olha quem entra na OMC no ano 2000, 2001. China. Em 2012, entra a Rússia. A Rússia até demorou para entrar na OMC. Ou seja, aí sim, né, que
com a China dentro do OMC e com a Rússia dentro, fica mais forte ainda o quê? O impasse político. Os desenvolvidos querem liberalizar os temas de Singapura e os em desenvolvimento querem liberalizar a agricultura, removendo esses subsídios agrícolas absurdos que existem, e aí impasse político. Então, qual que é o resumo da ópera aqui? É que, depois de tanto tempo avançando na liberalização multilateral do comércio, durante tantos anos, né, no período do GATT, só no finalzinho do período do GATT, para esse período do OMC, que começa a ter algum impasse. E esse impasse aqui, nos anos 90, metade dos anos 90 até os anos 2000, até hoje, esse impasse fez com que não fosse possível mais haver avanços na liberalização do comércio multilateral dentro do OMC. Cancún 2003, Hong Kong, Genebra de novo, Bali 2013, Bali teve de novo agora recentemente. Olha que eu falei da Rússia. Resultado, impasse político total, não houve nenhum avanço significativo em todas essas conferências. Sabe para que serviu essas conferências? Para viagem, para as pessoas, os membros viajarem. O meu orientador tempo da Unicamp, da tese de doutorado, o Otaviano Canuto, ele foi acho que para Bali, numa dessas reuniões, e estava contando isso, que era exatamente, o pessoal debatia, não, vamos resolver um impasse, e nada. Só serviu para gastar esse dinheiro aí. Enfim, o OMC hoje em dia é um órgão que serve pouco, tá? Porque eles não conseguem resolver esse impasse político aqui. Então, sérios problemas para resolver o quê? O impasse entre liberalizar os temas de Singapura e agricultura com seus subsídios. Tá? Então, o quê? Então, é que o que acontece é que se a negociação multilateral não avança, o que pode acontecer? Não sei se vocês perceberam, ao longo dos últimos 20 anos, talvez até 30, 25, 30 anos, desde a década de 90, proliferaram-se os blocos de comércio, os blocos de negociações regionais, os esquemas de integração regional de comércio. O próprio Mercosul nasceu, ele começou em 91, teve uma liberalização parcial até 31 de dezembro de 94, e aí o Mercosul nasce também, assim como na OMC, nasce em janeiro de 95. E outros blocos, vários outros blocos nasceram tudo dos anos 90 para cá. É coincidência? Olha, veja você, o que é uma negociação regional? Relembrem, é uma negociação entre um subconjunto de países. Então, Mercosul, 4 países. União Europeia, 27 países. NAFTA, 3 países. Bom, quando, por motivos políticos, ocorre esse mega impasse na OMC, os países falam, putz, lá na OMC, onde nós somos 158 países, está impossível fazer qualquer coisa. Então ele começa a olhar para o lado, para os países vizinhos, e começa a falar, olha, vamos fazer uma liberalização do comércio entre nós, ou seja, uma negociação regional. Então, quando a negociação multilateral para, a negociação regional se prolifera, e isso aí é o tema da nossa discussão daqui a pouco, né? Integração regional do comércio. Eu só vou mostrar para vocês aqui esse exercício 7 aqui. E vou pedir para vocês darem uma olhada nessa atividade aqui. Atividade exercício 1, exercício 2 e exercício 3. Atividade é para o pessoal, para vocês resolverem em grupo. 1, 2 e 3. Vamos tentar mostrar para vocês aqui como que faz aquilo. Primeiro, dando uma olhada no TrainSuites, que é o banco de dados do
Banco Mundial e UNCTAD, banco de dados de tarifas e barreiras não tarifárias. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar copiar aqui. Vamos lá. Esse endereço. Vamos ver se eu consigo abrir. Muito bem, está aqui. TrainsWith, banco de dados. Vamos ver aqui. Tarifas por país, por indicador. Download dos dados, se vocês quiserem fazer um download. Explicação dos dados, que é o metadados, né? Disponibilidade de dados, etc. Então, vamos supor, eu não sei qual grupo, qual país o seu grupo vai escolher, mas vamos supor por país aqui. É possível ver ou a região no qual o país se encontra, América do Norte, Sul da Ásia, Europa, América Latina e Caribe, ou você coloca direto aqui o nome do seu país. Vamos ver no caso do Brasil, B. Cadê o Brasil? B, Brasil, 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 Brasil. Está aqui, Brasil. Vamos clicar neles. E aí, aqui nós damos uma olhada aí no banco de dados do Brasil. Dos vários produtos aqui na direita tem todos os dados do país. Vamos ver aqui. Você pode ver, então, todos os dados e um perfil do seu país. Outra coisa que pode ser feita é ir diretamente aqui no banco de tarifas, clicar aqui em UNCTAD Trains. Trains é o nome do banco de dados que vai mostrar as tarifas, Tariff Data, dados de tarifa em particular. E aí, de novo, você procura aqui o seu país. O Brasil está aqui. O que é esse Covid-19? O Covid-19 eles criaram depois, obviamente, que foi recente, porque são as tarifas sobre os produtos médicos, que tem a ver com o Covid. Eles baixaram, vários países do mundo deram uma diminuição nas tarifas dos produtos médicos. Então, se você quiser clicar em Covid, você vai ver quais são esses produtos médicos que têm preferência tarifária. Mas vamos clicar em Brasil. Clicando em Brasil, ele vai mostrar por produto, e tem aí 5.387 produtos por código. Por código. Aqui eu tinha sugerido alguns produtos que eu coloquei no cálculo, eu coloquei o código do produto 90111. Por exemplo, é o café in natura, que é o café em grão. Aí você tem automóveis cujo motor é menor ou igual a 1.0. São os automóveis compactos, né? Os automóveis de motor 1.0. O código é 87.03021. Ou então motores de veículos. Dentro do grupo 84, o motor de veículos é 840820.
Então, a gente pode tentar ir ver com alguns desses. Também na atividade de vocês, eu sugeri aqui, ó, esses daqui. Então, vamos ver se a gente consegue achar pelo menos um desses, 09, 01, 11. Aí tem um modo de procurar aqui, você consegue colocar 09, vamos ver. É possível fazer o download também. Vamos ver o que eu consigo fazendo em termos de download. Para o ano 2018, as tarifas do Brasil para os vários produtos. Então, aqui o número. Vamos ver se eu consigo fazer uma busca desse número 09. Como que era o número mesmo do café? 090111. 090111. Está aqui. Então, café, coffee not roasted or decaffeinated, que é o café in natura, o Brasil tem uma tarifa de 10% zero. O que é esse 10 e o que é esse zero? Vamos lá. Vamos lá no sistema. MFN tariff, tarifa aplicada. Applied tariff, MFN tariff. Tarifa MFN é a tarifa de importação. O que é MFN mesmo? Nação mais favorecida, Most Favored Nation. Ou seja, é a tarifa que a menor tarifa que o Brasil aplica. É essa tarifa. A tarifa aplicada, às vezes, elas não são iguais, né? O certo era que eles fossem iguais, ou seja, a tarifa aplicada em alguns casos. Então, eu vou pedir para vocês focarem na tarifa MFN. Qual que é a tarifa do Brasil para os vários produtos? Então, no caso aqui, 10%. Deixa eu ver se tem algum outro jeito melhor de enxergar esses dados aqui. Ele está dando. Tarifa MFN. Ele não está conseguindo colocar tudo numa página só. Agora sim. Pronto. Exibir. Pronto, agora vai dar para enxergar bem. Então, eu fiz o download desses dados. Como é que é o download mesmo? Voltando lá, é só clicar aqui, olha, em download. Depois que eu entrei aqui, ó, tarifas, um que está de trains, aí eu cliquei em Brasil, o Brasil abriu essa página, aí eu clico em download, ele abre esse arquivo, eu dei uma editada, e aí eu fiz uma busca aqui sobre o 090111, que é esse café aqui.
10%, a tarifa MFN, tá? Que mais? Que mais que eu pedi? Automóvel, 870321. Vamos ver se eu consigo. 870321. Não achou. Vamos só colocar 8703. Tem alguma coisa errada. Não achou. Vamos ver o outro produto. 840820, motores de veículos. Vamos ver se eu acho. 840820. Não achou também. Estranho, era para estar lá. Ele não achou todos os dados, não, nesse download. Bom, enfim, é isso aí que eu queria mostrar sobre a parte das tarifas. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre as barreiras não tarifárias. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre essa atividade, tá? É isso aí.